noite. Acidentes estão registrados em Patos de Minas. Operação Se Deu Dúvida é Golpe prende estelionatários em Minas Gerais e outros estados. E mais. Aposentado pede ajuda para realizar cirurgia oftalmológica. Dezembro laranja. Verão chega com alerta para prevenção do câncer de pele. Cuidados com a saúde mental no fim de ano. Arboriza Patos promove o plantio de cerca de 1.000 mudas de árvores em Patos de Minas. Renda saudável, agricultura familiar no prato dos estudantes. Planeta GM Auriga B é descoberto por astrofísica da UFMG. E Minas Gerais tem 5 patrimônios da humanidade. E ainda, luzes latalinas se acendem na orla da Lagoa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no NTV News. A gente começa essa edição falando de acidentes em Patos de Minas. E um acidente foi registrado ontem à noite no bairro Aurélio Caixeta. Pode voltar aqui com a gente, por favor. Um acidente foi registrado ontem à noite no bairro Aurélio Caixeta e envolveu uma moto e uma caminhonete. O motociclista informou que seguia pela Rua Formiga e, ao se aproximar do cruzamento, buzinou para alertar os motoristas. Mas a caminhonete avançou a parada e atropelou o motociclista. E disse que chegou a pular da moto para evitar uma consequência mais grave. A equipe do SAMU imobilizou o motociclista e conduziu ele até a Santa Casa de Misericórdia. O condutor da caminhonete, que seguia pela rua José Alves Coelho, acionou a polícia militar também e permaneceu no local do acidente. A gente também tem mais informação de acidente hoje pela manhã. Uma picape parou tombada após uma briga de trânsito na rua Uberlândia, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, o motorista do Onix, um homem de 58 anos, se deparou com o motorista da Toro, de 33 anos, transitando na contramão de direção. O condutor do Onix alertou o outro motorista de que ele estava na contramão, momento em que começou uma discussão e os condutores trocaram xingamentos. Em seguida, o condutor do Onix mudou para a rua Barão do Rio Branco e começou a ser perseguido pela picape. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a informação é de que durante a perseguição, o motorista do Onix fez uma conversão para a rua Uberlândia e aí então teria sido atingido por essa picape que aparece aí na tela. O motorista da picape perdeu o controle da direção do veículo e parou tombado na rua Uberlândia. Aí a informação é de que a discussão verbal evoluiu para a luta corporal. O condutor do Onix ficou bastante machucado no rosto e foi socorrido até o hospital. O outro motorista foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia de plantão. E não para por aí, viu? Também temos mais informações de acidentes aqui em Patos de Minas. Dessa vez, um acidente envolvendo 2 motos deixou 3 pessoas feridas. A batida aconteceu hoje à tarde na rua Vereador João Pacheco, lá no bairro Santa Terezinha. De acordo com as testemunhas, o condutor de uma moto preta, um homem de 40 anos, seguia pela rua Vereador João Pacheco e acionou a seta para estacionar em frente a um comércio de milho e pamonhas. Nesse momento, ele foi atingido, então, por um outro veículo, uma moto que seguia logo atrás. Com o impacto da batida, as 2 motos caíram ao chão. Na motocicleta azul estava o condutor e também uma garota. A informação é de que essa jovem que estava na garupa apresentou laceração em uma das pernas, inclusive com exposição óssea. A jovem, em estado mais grave, foi conduzida para o hospital regional. Os 2 motoristas que estavam conduzindo as 2 motos também ficaram feridos e foram conduzidos para a Santa Casa de Misericórdia. O motociclista de 40 anos recuperava de dores na perna esquerda com suspeita de fratura e o segundo condutor sofreu escoriações pelo corpo. Muitos acidentes registrados aqui na cidade. E por falar em trânsito,
a Prefeitura interditou o trânsito em algumas ruas do centro da cidade para a realização de algumas obras. Veja só. Olha, a informação que nós temos, então, é de que essas ruas foram interditadas aqui no centro de Patos de Minas e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações sobre essas interdições e os motivos aí para as interdições. E olha só, gente, um acidente envolvendo uma motocicleta e um bitrem foi registrado hoje na BR-352 aqui em Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um bitrem estava parado na rotatória quando a motocicleta de cor azul colidiu na lateral do veículo. O motociclista, um jovem de 20 anos, perdeu o controle da moto e caiu debaixo do bitrem. O motorista da carreta, de 33 anos, afirmou que percebeu o impacto enquanto fazia conversão na rotatória. O motociclista foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Regional Antônio Dias, onde foram constatados rompimento de tendão e escoriações leves. Testes de alcoolemia realizados nos dois condutores indicaram que o motociclista estava embriagado. Ele foi preso em flagrante e continua sendo atendido no hospital. O motorista da carreta não sofreu ferimentos. Olha só, falando do trabalho aí da Polícia Militar Rodoviária, uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada ontem à tarde na MGC 354 em Vazante. Durante a operação Última Parada, foi abordado um ônibus. E durante a vistoria, a Polícia Militar Rodoviária encontrou com o passageiro, um homem de 21 anos, uma bucha de maconha. Diante disso, ele foi encaminhado para a delegacia de Paracatu. E não parou por aí, viu? Pouco tempo depois, nessa mesma operação de combate ao crime e no mesmo ponto aí da rodovia, na MGC 354, em Vazante, a Polícia Militar Rodoviária foi informada de uma atividade de tráfico de drogas. Diante dessa informação, foi realizada então uma operação em conjunto com o policiamento ostensivo geral, quando o homem de 23 anos, que tentou fugir, mas foi capturado, foi preso com uma balança de micropesagem, 3 pequenos tabletes de maconha, uma faca e uma pequena quantidade em moedas. Foi apreendido todo esse material com esse jovem. Ele também foi encaminhado para a delegacia de Paracatu. E olha só, gente, em outubro deste ano, a Polícia Militar lançou uma mega operação, uma mega campanha chamada Se Deu Dúvida, é Golpe. E isso era para o combate aí ao crime de estelionato virtual. A iniciativa contou com a parceria da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e buscou reduzir a criminalidade no estado. Os resultados são positivos. Você que aplica golpes pela internet, aqui em Minas Gerais, não tem espaço para você. 147 estelionatários foram presos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, que envolve a Polícia Militar com a Polícia Federal. Ao todo, esses autores figuram em mais de 600 ocorrências de tráfico de drogas, estelionato, moeda falsa, dentre outras. É um duro golpe em organizações criminosas. É mais uma ação da campanha Se Deu Dúvida, é Golpe. Os autores foram presos em Minas Gerais e em mais 5 estados. Parabéns aí pela ação, né? E olha só, gente, a seguir, renda saudável, agricultura familiar no prato dos estudantes. E a Arboriza Patos promove o plantio de cerca de 1.000 mudas de árvores em Patos de Minas. Olha só que interessante, o novo planeta em formação foi identificado na órbita ao redor de um disco circunstelar de uma estrela jovem. A descoberta desse achado raro foi feita aí pela astrofísica Buenos Aires, que nasceu e assumiu a informação, então, como professora do Departamento de Física da UFMG. O planeta, chamado GEMA Auriga B, oferece novas pistas sobre como os planetas se formam e evoluem em sistemas jovens. Fomos ao Espaço do Conhecimento da UFMG para entender como o Boni alcançou feito tão importante para a ciência.
Em toda a história da astrofísica, esta foi a segunda descoberta de um planeta orbitando uma estrela jovem. A primeira foi na década passada. O feito é resultado de muita pesquisa. Ela esteve em um programa na NASA em 2016. Tem doutorado em estudos que detectam e caracterizam campos magnéticos em corpos celestes e precisou aprender uma nova técnica para identificar o planeta Gm Auriga B, que tem massa similar à de Júpiter. Então a ideia é que esse objeto ele tem uma velocidade com relação a nós, observadores, e o que a gente está olhando é a luz que a estrela está emitindo. Então a partir dessa informação a gente consegue ver como que essa luz está ficando mais avermelhada ou mais azulada à medida que o tempo passa, e a gente consegue achar a velocidade da estrela. E aí, como a gente vê, a gente pode observar como essa velocidade varia no tempo e falar assim, qual planeta que teria que estar ali para poder gerar esse chacoalhar e dar essa velocidade para essa estrela. Então, a gente consegue inferir, a partir disso, a massa do planeta e a distância com que ele está orbitando da estrela. Física pura. Física pura. A descoberta científica tem um grande valor porque não é possível olhar o passado do Sol de 4,5 bilhões de anos. Assim, estudar uma estrela mais jovem, com massa similar ao do Sol, é importante, inclusive, para entendermos a história do nosso sistema solar e as condições para habitá-lo. Em um recorte no tempo, se o Sol tivesse 100 anos, a estrela e o planeta, descoberto pela Boni, teria apenas 12 dias de vida. Detectar esse tipo de planeta é importante porque a gente quer compreender no final como que funciona a formação e a evolução de sistemas planetários. Então, por exemplo, a gente quer entender quais são as condições que levaram a formar o nosso sistema solar, quão único ele é e a pergunta que é muito importante ali, né, é a questão da habitabilidade nesses planetas que a gente está descobrindo, né? Então é claro que isso tudo é parte de uma pesquisa muito grande e detectar esses planetas nesses estágios iniciais, isso é uma coisa que fornece dados para a gente poder guiar essas teorias. A descoberta foi possível graças ao uso remoto de um equipamento de última geração instalado em um telescópio que fica no Havaí. Ele funciona em um observatório situado no cume de um vulcão, a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. A mineira estelar traz reconhecimento e destaque para a ciência brasileira. Boni esteve na Alemanha e também no Japão para falar de sua jornada. Conhecimento sem fronteiras que será compartilhado. Nesta semana, Boni assumiu como professora do Departamento de Física da UFMG, uma universidade pública. Isso mostra o impacto da ciência que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Tanto do ponto de vista da universidade, mas num âmbito também de reconhecimento internacional, né? Então, assim, isso vai levando também o nome do Brasil desenvolvendo ciência no mundo, né? E a qualidade da merenda escolar na rede pública de ensino estadual tem sido reforçada com produtos vindos diretamente do campo. Uma parceria entre a Emater e a Secretaria Estadual de Educação garante alimentação saudável para os estudantes, além de renda e empoderamento para mulheres agricultoras. O cuidado com as plantações é diário. Cida coloca a mão na massa mesmo, ou melhor, na enxada. Antes de decidir investir tempo na agricultura, ela trabalhava como faxineira e tinha uma renda limitada. Fazia faxina, trabalhava com as pessoas de casa em casa, tanto na roça quanto na rua. Aí depois que passou a mexer, né, com horta, aí eu falei assim, não, vou ajudar meu filho. Na horta da agricultora tem couve-flor, 2 tipos de alface, repolho, rúcula, agrião, maracujá, salsinha e cebolinha. Ela recebe uma curadoria da Emater e agora vende tudo o que produz. Pensa até em expandir a produção. A Emater entrou na minha vida e abriu muitas portas para mim. Porque hoje em dia eu entrego nas escolas municipais, estaduais, nas creches. Eu tenho onde entregar o meu produto. Com o apoio do governo de Minas, a renda da agricultura familiar tem crescido nas vendas para merenda escolar. O estado compra o que os produtores da agricultura familiar produzem, além de os 30% exigidos por lei no Programa Nacional de Alimentação Escolar. A gente, então, entende que essa política atua tanto no viés da economia, de incentivo e de destinação de um recurso importante,
a gente está falando de 365 milhões de reais só do recurso estadual que é destinado à alimentação escolar. E essa garantia de pelo menos 30% disso ser destinado à agricultura familiar, então a gente tem esse viés do incentivo à economia, mas a gente também tem a garantia de uma alimentação escolar de qualidade, com produtos de qualidade, que a gente tem uma segurança de ofertar nas nossas escolas, para que a gente tenha um bom cumprimento do cardápio e a gente percebe também uma excelente aceitação dos nossos estudantes. Em 2023, os recursos governamentais destinados às compras para merenda escolar ultrapassaram 663 milhões de reais. Mais de 32% do valor foi da cota de produtos provenientes da agricultura familiar. Ao aumentar a compra com os pequenos produtores, o Estado garante que eles tenham acesso a mercados que antes poderiam ter dificuldades de entrar. O protagonismo das mulheres também é destaque na parceria. Maria, que é extensionista da Emater, por exemplo, vê de perto esse empoderamento com várias mulheres que têm privilégio de acompanhar. Elas querem ter sua própria produção, então ou elas fazem uma horta, ou elas tiram leite, fazem o queijo, né? Então assim, elas estão vendo que elas conseguem. Não está precisando do marido para fazer. Então eu acho muito interessante, porque aqui a gente tem várias mulheres no município que elas mesmas produzem seu produto e comercializam. E olha só, a primeira ação do cronograma do Arboriza Patos, promovida aí pela Prefeitura de Patos de Minas, aconteceu hoje pela manhã no Parque Mata do Catingueiro. Essa é a 4ª etapa do reflorestamento da área desde o início de 2021 e aconteceu com a participação da comunidade de forma integrada à educação ambiental. A Prefeitura de Patos de Minas deu início à maior campanha de arborização já realizada na cidade, o Arboriza Patos. A primeira ação do cronograma já está em andamento e corresponde ao plantio de cerca de 1.000 mudas nativas no Parque Mata do Catingueiro. Esta é a 4ª etapa de reflorestamento da área, que começou em 2021 e se estende até o próximo dia 13 de dezembro. A ação busca restabelecer a vegetação nativa perdida devido aos incêndios que atingiram a região nos últimos anos. A nossa ação aqui dentro do Parque da Mata do Catingueiro é trabalhar um PTRF, né, que é restauração de fauna e flora, para que a gente tenha um parque todo arborizado depois das queimadas de muitos anos atrás. Então aqui a gente continua o projeto de recuperação do parque. Durante a semana, as escolas têm se dedicado à atividade de plantio, com a participação de alunos e educadores, que além de colaborar com a arborização do município, têm a oportunidade de aprender mais sobre a importância da preservação ambiental. Isso, a gente está trazendo crianças, porque o nosso ideal de educação ambiental é muito voltado para a criança. A gente quer que as crianças tenham amor às árvores, às plantas, então eles vêm. Nós temos a nossa bióloga, Eni Amaral, que ela atende junto com os demais funcionários da diretoria de meio ambiente. Então o pessoal vem, a gente deixa as covas prontas e aí eles plantam todas as mudas que estão dentro desse PTRF. O envolvimento da comunidade é um dos principais pilares desta ação, com destaque para a participação das famílias patenses. A ação desse sábado contou com o apoio do Rotary Sertão, além da parceria com a empresa Bem da Terra, que também contribuiu com o processo de reflorestamento. Então, o Rotary, né, além de todas as questões sociais, nós também preocupamos com a questão ambiental, né? Então é por isso que nós estamos aqui nessa ação fantástica hoje, né, plantando essas árvores aqui na Mata do Catingueiro. Pra gente é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Vocês já estão aí ajudando com a mão na massa, né? O que você está achando da experiência? Olha, a experiência primeiramente é, como se diz, única, né? Porque a gente sempre agrega junto à sociedade e recebendo o convite por parte da prefeitura para esse reflorestamento da Mata do Catingueiro, então a emoção e a gratidão é uma coisa que é inexplicável para nós. A Suelen, juntamente com a prefeitura, nos convidou para estar vindo participar desse projeto e a gente abraçou a causa, tendo em vista que é a contribuição que a gente pode fazer com o meio ambiente. Além dessa etapa, o Arboriza Patos ainda contempla outras ações, como a distribuição de mais de 6.000 mudas frutíferas, que ocorrerá em janeiro. As inscrições para o recebimento das mudas estarão abertas a partir de 9 de dezembro. Através do site oficial do programa, os cidadãos poderão escolher as espécies que desejam plantar em suas residências.
Então, é porque a gente sempre faz uma doação de mudas para produtores, pessoas em geral que querem essas mudas frutíferas. Então, a partir de segunda-feira, o site está aberto, tem o link até no Instagram, no site da Prefeitura. Você faz a sua inscrição, vai até o dia 30, ou enquanto durar esses estoques, porque a gente não sabe direito a demanda. E aí o pessoal pode fazer a inscrição e no dia 4 de janeiro, se não me engano, o pessoal vai... São muitas datas. O pessoal vai receber essas mudas lá no Ceasa. Legal, né? E olha só, nós falamos agora há pouco sobre trânsito e vamos voltar à notícia de que a Prefeitura interditou o trânsito em algumas ruas neste fim de semana para a realização de algumas obras. De acordo com a nota divulgada à imprensa, haverá interdição de trânsito na rua Agenor Maciel, entre as ruas Teófilo Otoni e Ana de Oliveira, das 11 da manhã até o término do trabalho da Secretaria de Obras no domingo. Já na rua Teófilo Otoni, no cruzamento com a rua Agenor Maciel, o trânsito funcionará apenas em meia pista. Outras ruas também sofrerão alterações, como na Avenida Padre Almir, das 7 da manhã às 13 da tarde. O cruzamento com a rua Deiró Borges até o posto de gasolina estará funcionando também em meia pista. Do posto de gasolina até a Avenida Paracatu estará completamente interditado. E na rotatória da Avenida Paracatu, sentido Avenida Getúlio Vargas, para acessar a Avenida Padre Almir, também ficará completamente interditado. Emanuele Ferreira, para o jornalismo da NTV. Obrigada, Emanuele. Em instantes, cesta básica sobe 3,67 em novembro na capital mineira. E aí a gente também tem informação de Barão dos Cocais entre os 100 destinos sustentáveis no mundo. Vamos falar de economia. A cesta básica fechou o mês de novembro em Belo Horizonte com o maior valor do ano. A alta em relação ao mês anterior foi de 3,67%. O valor da cesta básica chegou a R$ 753,90, o que equivale a mais da metade do salário mínimo. A pesquisa coordenada pelo IPAD da UFMG mostra que o custo dos alimentos subiu 3,67% em um mês. As maiores altas foram no preço da chã de dentro, com 11,6%, da batata inglesa e do óleo de soja. No caso da carne, por exemplo, de acordo com os economistas, a forte demanda pelas exportações tem ajudado a aumentar o preço no mercado interno. Mas a tendência é de normalização, já que os preços da arroba do boi gordo estão se estabilizando. A pesquisa também mostra que o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, na capital subiu 0,22%. O custo da alimentação em casa ficou mais caro, 1,57%. Comer fora de casa também segue pesando no bolso do consumidor da capital, 1,55% a mais. Agora em novembro, a inflação de Belo Horizonte subiu, mas de modo bem mais leve do que o ocorrido no mês anterior. Em outubro, a inflação tinha subido 0,70% e agora foi 0,22%. O que mais ajudou a segurar o crescimento da inflação foi, por um lado, uma desaceleração no preço da alimentação na residência, ou seja, no conjunto a alimentação na residência, apesar de ter aumentado, teve um aumento menor do que o verificado em outubro, e uma queda no custo da energia elétrica por conta da mudança da bandeira tarifária dos meses anteriores, que estava na bandeira vermelha, para a bandeira amarela ao longo do mês de novembro, que ajudou a reduzir, portanto, o custo para os consumidores, para as residências da energia elétrica. E o governo de Minas lançou o pacote de empreendedorismo tecnológico para universidades. São mais de 40 milhões de reais em recursos voltados a impulsionar o ambiente acadêmico de pesquisa e empreendedorismo em diversas áreas profissionais. O pacote de empreendedorismo tecnológico para universidades abrange 3 editais voltados para técnicos, graduandos e pós-graduados que querem atuar em empresas ou abrirem o próprio negócio. A gente vai estar fazendo aquele ensino que o aluno tem, por exemplo, no caso do Voei, ser impactado realmente na sociedade através dos projetos que eles realizam. A gente tem centros de empreendedorismo ali. Então, o ensino que ele tem na teoria, ele vai ter na prática também. Para além disso,
a gente, com os laboratórios certificadores, a gente poder fazer novas pesquisas que vai aumentar a qualidade dos produtos mineiros e poder ajudar todo mundo a ter novos e melhores produtos no estado. E através do cientista empreendedor, da mesma forma, a gente vai conseguir apoiar que novas empresas surjam através de pesquisas que são feitas no estado. Minas é um dos estados que mais investe em ciência e tecnologia e hoje o governo anunciou o investimento de 43 milhões de reais nessas duas áreas que são tão importantes para o desenvolvimento econômico e social de toda a população. A iniciativa pode ajudar a economia e o reconhecimento dos valores das iguarias mineiras, como foi o caso do queijo Minas artesanal, cuja produção se tornou Patrimônio Imaterial da Humanidade, em título concedido pela Unesco. A partir do programa, novos laboratórios poderão surgir para certificar produtos do nosso estado. Um produtor de cachaça pode procurar hoje uma universidade para poder fazer essa análise da sua cachaça. Cachaça é um setor extremamente importante, a gente tem biocombustíveis e combustíveis aqui na UFMG também, a gente começa a fazer essa participação, tanto da perspectiva da sociedade procurando a universidade e a participação dos próprios pesquisadores desenvolvendo trabalhos para a sociedade. O projeto também vai beneficiar a pesquisa, o trabalho científico e a formação de novos cientistas mineiros. Situação que hoje é problemática, já que o Brasil, segundo estimativas do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, perdeu mais de 6 mil profissionais nos últimos anos. Há, de fato, uma demanda muito importante. Eu acredito que o projeto do governo de Minas atenderá e dará um impulso significativo a essa busca das nossas instituições de ensino superior, sejam elas privadas ou públicas. A cidade de Barão de Cocais, na região central do estado, foi reconhecida internacionalmente por suas práticas de turismo sustentável. O município do Circuito do Ouro atrai turistas pelas suas tradições e materiais como o modo artesanal de produzir a goiabada cascão. Bem-vindos a Barão de Cocais. A cidade, que abriga pouco mais de 32 mil habitantes, fica próxima à Serra do Caraça, a 90 quilômetros de Belo Horizonte e faz parte do circuito Estrada Real. Acolhida pelas serras e cachoeiras que rodeiam a região central de Minas, carrega fortes traços mineiros e possui uma grande riqueza histórica, natural e gastronômica. A gente é considerado um destino com práticas de turismo sustentável. E uma delas, que foi até referência na questão do Top 100, do Green Destinations, é a Festa da Quitanda, que a gente faz o trabalho lá promovendo a tradição e a cultura. Um outro destaque aqui da região é o turismo de aventura. Ali na Serra de Cambota, atletas de várias partes do mundo participam de atividades desse segmento durante todo ano. A gente tem a parte natural riquíssima aqui em Barão de Cocais, como muitas cachoeiras, serras, trilhas, pontos de práticas de esporte de aventura, como highline, slackline, corrida, trail, várias coisas. Barão ele é o território do esporte de aventura. E as cachoeiras daqui são lindíssimas, são várias também. Eventos como a Festa da Quitanda e o Festival da Goiabada Cascão atraem turistas apaixonados pelas tradicionais iguarias mineiras. A cidade sem turismo, ela continua a mesma, continua pequena, não cresce. Barão de Cocais está crescendo muito devido ao turismo. Investimentos culturais também não deixaram de lado a responsabilidade social e ambiental da cidade. Barão de Cocais é hoje exemplo mundial em turismo sustentável, resultado que veio com esforços compartilhados da Prefeitura com a Associação Comercial da cidade. A nossa meta é desenvolvimento econômico e é no turismo nosso foco, nos últimos meses aí, através desse projeto que usou a Festa da Quitanda como o ponto principal. A gente quer que venham mais pessoas conhecer a nossa história. Então, essa visibilidade que o Top 100 trouxe com o selo, assim, vai trazer muitos benefícios para a gente. Tem 25 anos que eu moro aqui.
mas essa cidade é maravilhosa. Vale a pena? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa boa. Minas tem muita coisa boa, né? E depois do intervalo, o Verão chega com alerta para prevenção do câncer de pele. E aposentado pede ajuda para realizar cirurgia oftalmológica. Um idoso de 74 anos, morador do bairro Coração Eucarístico, aqui em Patos, Minas, relata estar perdendo a visão e pede ajuda para custear uma cirurgia. Há alguns anos, seu João Batista enfrenta um dilema com a visão. Segundo ele, o problema vem aumentando com o passar do tempo. Em julho deste ano, ele fez uma cirurgia de catarata no Hospital Santa Casa, mas o aposentado diz que não adiantou. Tem uns três anos que eu tenho problema de vista. E ele ficou todo esse tempo esperando a cirurgia? Esperando a cirurgia, e demorou, saiu, mas não prestou. O senhor fez toda a recuperação, tudo que eles pediram? Fiz toda a recuperação. Não ficava quietinho, não mexia com panela e não fazia nada, não olhava para baixo. O paciente diz ter ido novamente ao médico que realizou a cirurgia e relatado a ele que não melhorou. Mas o profissional teria dito a seu João que não havia nada anormal e que a cirurgia foi um sucesso. Aconselhado então a procurar outro médico, o senhor foi até um consultório particular e fez o orçamento de uma nova cirurgia. É 7 mil que fica. Não, eu não tenho, eu sou pobre, né? Eu não tenho. Seu João mora com um filho, é aposentado e não consegue arcar sozinho com todo o valor. Ele pede ajuda para custear esse novo procedimento. Para quem puder doar, os dados bancários são: conta número 0103 1585 dígito 8 e agência 0049. A nossa produção entrou em contato com o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Nós estamos aguardando resposta. Com a chegada do verão, aumenta a exposição ao sol e, com ela, os riscos da saúde da pele. Câncer de pele, o tipo mais frequente no Brasil, pode desenvolver de forma silenciosa, mas a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para salvar vidas. No Dezembro Laranja, ações de conscientização e atendimento de graça reforçam a importância do cuidado com a pele. Dezembro marca o início do verão e, com ele, vem o alerta para os cuidados com câncer de pele, o tumor maligno mais frequente no Brasil. Invisível a olho nu, os raios ultravioletas deixam marcas profundas na pele quando há exposição excessiva, sendo um dos principais fatores para o desenvolvimento desse tipo de câncer. No país, o câncer de pele não melanoma corresponde a mais de 30% dos casos de todos os tipos de câncer diagnosticados. Câncer de pele é o tumor, a neoplasia exclusiva da pele. Existe basicamente 3 tipos, né, de modo geral. É o câncer de pele melanoma, que é o mais grave, e o não melanoma, que são os carcinomas basocelulares e espinocelulares, que são os cânceres relacionados com a exposição solar. E os são, via de regra, porque nós moramos num país tropical, os mais frequentes. Então a gente tem os cânceres relacionados com o sol e o câncer melanoma, que tem um viés muito genético. Então basicamente são esses cânceres de pele. O câncer de pele pode desenvolver de maneira silenciosa, já que muitas vezes não apresenta dor ou sintomas evidentes. Os cânceres, eles sinalizam. Ninguém vai dormir bem e amanhece com um tumor. Ele sempre aparece. Quando é o melanoma, é uma pinta que ele destoa, é diferente das outras pintas. Ou às vezes uma pinta antiga que muda de forma, muda de cor, sangra, inflama. E os outros não melanoma, carcinoma baso, espino, eles começam com uma área que fica às vezes cascuda, áspera, que não havia essa casquinha, você remove a casquinha, ela volta no mesmo lugar, um aspecto de espinha que não sara.
Entre os pacientes atendidos, histórias como a de Welles Magalhães e de Maria Célia ilustram a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. O Welles descobriu um melanoma no rosto e destaca a importância de prestar atenção a sinais na pele. A longo prazo, deve ter mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, eu sempre venho notando a minha pele com algumas manchas, algumas lesões, né? Eu sempre venho tratando com o dermato sempre vem me indicando alguns cremes, algumas pomadas para poder ir tirando essas lesões. Só porque teve algumas que realmente com o tratamento com o dermato não saiu. E no retorno com o médico, com o dermato, ele me indicou, sabe, para poder procurar um cirurgião oncológico para poder estar tirando, que já era cirurgia mesmo. Maria Célia enfrentou 2 melanomas, o primeiro no nariz há 10 anos e o segundo no couro cabeludo, diagnosticado no ano passado. O meu câncer eu descobri por uma ironia. Eu fui fazer um botox, né, fui buscar beleza e saí de lá com um diagnóstico de câncer. Então, eu sempre tive muito pouco cabelo e a minha dermatologista sempre cuidou também, né, dessas falhas, e numa dessas consultas de rotina, de mera rotina, ela viu uma mancha menor do que, bem pequenininha, menor do que uma unha, e logo ela já viu que aquilo ali poderia ser algo mais grave, e realmente foi. O tempo, eu sempre digo que é o Senhor de tudo. O tempo, ele vem para amenizar, para curar, para fortalecer. Então depois eu fui aceitando com mais naturalidade, sem muita dor e com muita fé. E eu consegui hoje estar aqui te contando que eu estou completamente curada. O diagnóstico precoce, porém, é a chave de um tratamento eficaz. Na família que tem uma história de melanoma, os familiares diretos, filhos, netos, sobrinhos, deveriam fazer um exame dermatológico a cada 6 meses. Isso seria a maneira mais correta de prevenir e a gente fazer o diagnóstico precoce. E o câncer não melanoma, que é o carcinoma espino e basocelular, a prevenção basicamente é com a proteção solar. Então, o jeito de prevenir é a prevenção, protetor solar e roupas mais cobertas, que você vai diminuir a exposição, diminuir o acúmulo solar e, consequentemente, diminuir o aparecimento dos tumores. Durante as festas de fim de ano é comum que, em meio a comemorações, muitas pessoas se sintam angustiadas ou muitas das vezes enfrentem problemas psicológicos. Mas o que exatamente causa esse desconforto e o que pode ser feito para evitar esse sentimento? Para algumas pessoas, as festas de fim de ano simbolizam um momento de confraternização, celebrações e um motivo a mais para se estar junto dos amigos e familiares. Para outras, no entanto, esse mesmo fim de ano tem um outro significado, trazendo melancolia e depressão. A época é muito propensa para refletir, fazer um balanço sobre o que passou, avaliar quais metas foram ou não alcançadas e se preparar para um novo ciclo. Esses podem ser alguns dos fatores que causam essa tristeza repentina para aqueles que têm uma predisposição a problemas psicológicos. As festas de fim de ano, elas trazem um pouco mais de emoção para as pessoas, né? Algumas são emoções que a gente pode considerar boas, de alegria, de excitação, de satisfação, e outras de uma certa falta. Essa falta, ela causa algumas angústias de fim de ano, e são criadas por algumas metas que não foram cumpridas, alguns lutos da vida, algumas perdas do ano. É o momento em que a gente reflete como foi o nosso ano. Então, se não foi muito positivo, a gente acaba ficando um pouco mais angustiado, um pouco mais depressivo. Então, essa época do fim de ano, ela traz esses dois lugares, tanto a euforia da alegria do fim de ano, quanto da depressão de algumas situações que não foram atingidas ao longo. As redes sociais podem ser fortes aliadas, mas ao mesmo tempo grandes inimigas. Quando observamos pela tela do celular inúmeras postagens de amigos que mostram uma vida aparentemente perfeita, nos cria a falsa sensação de que apenas nós não somos capazes de atingir nossos objetivos. As redes sociais, eu sempre costumo falar com meus pacientes que elas mostram só o palco, elas não mostram o que está por trás. Então, o que está por trás é o que funciona na sua vida, não o que você mostra. Principalmente nas redes sociais,
a gente não mostra o boleto que a gente deve, nem as mazelas que a gente passa no dia a dia. A gente só posta a imagem melhor que a gente tem. E dá uma falsa sensação de que você está meio que desencaixado, porque quando você vê a sua vida, você vê o bastidor da sua vida, mas quando você vê a vida dos outros, você vê o palco dos outros. Você para refletir e fala assim, minha vida não está tão boa assim. Isso realmente causa um certo quadro depressivo nas pessoas, porque elas ficam buscando essa perfeição que não existe. Então o conselho que eu dou é assim, não se preocupe com o que o outro mostra, porque é sempre a melhor foto, o melhor ângulo, o melhor filtro, o melhor momento, e a vida a gente sabe que não é feita disso. Então, se a gente encarasse as redes sociais como uma ferramenta de aproximação, de diversão, ok, mas essa comparação que hoje está muito latente na vida de todo mundo, ela é muito prejudicial. Quando um ciclo se encerra, não significa que objetivos não concluídos precisam ser deixados para trás. O importante é sempre focar mais nas coisas boas que virão do que naquilo que não foi realizado. Na verdade, você entender que o que você faz e o que você fez é aquilo que você consegue fazer. A gente não pode, às vezes, projetar coisas na nossa vida que a gente realmente não tem alcance. É um momento que a gente deveria refletir sobre isso, sobre o nosso limite. Mas cada um tem o seu limite. Então, deveria ser um momento dessa reflexão. Bom, o que eu fiz? Dentro do que eu podia fazer, dentro das ferramentas que eu tinha, o que eu pude fazer? E realmente agradecer, que é uma coisa que a gente pouco faz, né? Agradecer por tudo, agradecer pelas coisas que a gente pode dizer que foram boas na nossa vida e coisas que não foram tão boas. Que a gente encare essas não tão boas como um momento de aprendizado, para que a gente consiga passar por isso, para que a gente consiga refletir e ser um ser humano cada vez melhor. Então o conselho que eu dou é assim, reflita nesse final de ano, é um momento bom para a gente fazer isso, faça um balanço das coisas que foram interessantes para a sua vida, que você repita elas, e o que não foi tão bom que você reflita e veja quais são os pontos que você pode mudar na sua vida. A seguir tem acendimento de luzes natalinas na orla da Lagoa Grande. E modos de fazer o queijo Minas artesanal se tornaram oficialmente patrimônio da humanidade para a Unesco. Nesta semana, os modos de fazer o queijo Minas artesanal se tornaram oficialmente patrimônio da humanidade pela Unesco. E a Rede Minas fez uma cobertura inédita da cerimônia lá no Paraguai. Os trabalhos da Rede Minas se encerram por hoje, mas a Secretaria de Cultura não vai embora, fica por aqui. Mas ainda não encerramos. Hoje nós temos a mesa redonda com o detentor, com o professor João Roberto, especialista em microbiologia, onde serão discutidas as ações de salvaguarda do queijo. É um evento paralelo, oficial, né, mas paralelo à plenária. E todos foram convidados a participarem desse evento? Todos foram convidados. A mesa redonda inicia às 1h15 da tarde, ou seja, daqui a pouco, onde a gente continua falando sobre o queijo. E a Natália não veio sozinha, o Saulo também está por aqui. Saulo, conta pra gente as ações do governo de Minas aqui nesse espaço. Nós trouxemos para cá alguns livrinhos para mostrar um pouco da nossa cultura. Quais outras ações aqui nesse evento da Unesco? Então, a gente reforçou muito esse trabalho, né, que vem sendo desenvolvido há vários anos, né? Começa lá em 2002, o Instituto Patrimônio com o IEFA, né, o reconhecimento do cerro, e vem sendo fortalecido ao longo do tempo. Né? Nos últimos 2 anos que a gente tem trabalhado, sim, a promoção, até o título que já ocorreu essa semana, né? E agora mais do que nunca, né? Reforçar, né, nosso material, o que vem de melhor do que tem. Agora, Saulo, o mais interessante é que esse selo, essa certificação, em termos de gastronomia, em termos gastronômicos, foi o primeiro selo que Minas Gerais recebeu. E você sabe que foi a primeira transmissão, a primeira cobertura internacional desse tipo que a Rede Minas e a Rádio em Confidência fizeram, né? Não, eu achei isso muito importante. Eu espero que a gente venha com mais itens da cozinha mineira, que também é patrimônio. A gente tem o milho e a mandioca e tem outros itens da gastronomia que com certeza estaremos mais vezes aqui juntos com a Rede Minas para esse apoio, né, incondicional aí ao patrimônio
né, dos mineiros e em breve mais patrimônios do mundo. É um momento histórico, né, que nós estamos vivendo na empresa mineira de comunicação. Nós estamos completando 40 anos de Rede Minas, 45 anos de rádio FM na Inconfidência e 88 anos na AM, né, nossa gigante do ar. É importante frisar que nós estamos em mais de 600 municípios por Minas Gerais. Somos a única emissora que falamos diretamente de Minas, para o povo mineiro. E é importante esse momento de uma grandeza, representar Minas Gerais, estar acompanhando o trabalho de Minas Gerais, estar acompanhando a gastronomia mineira fora do país. Temos que lembrar também que, rompendo essas barreiras aí que nós estamos nesse momento histórico, nós estivemos em Paris com o presidente Gustavo Menticino, que fez um trabalho incrível na cobertura, né, das Olimpíadas. Tivemos recentemente também fazendo a cobertura, né, pela Rádio Inconfidência e Rede Minas, né, na final da Libertadores com o André. Também estivemos, né, pelo futebol ainda, né, na Sul-América, aí, na cobertura do jogo do Cruzeiro naquele momento. Então, ou seja, a Rede Minas está passando as barreiras aí, né, agora e de maneira internacional aí, para mostrar para o povo mineiro esse trabalho incrível que nós estamos fazendo. É o primeiro de muitas coberturas, Leonardo? O primeiro de muitas, é uma alegria, uma sensação, e eu espero que ano que vem a gente consiga fazer aí ainda mais para o povo mineiro, que merece muito. Pois é, e a gente segue por aqui, daqui a pouco estamos indo embora, nós vamos nos despedir do Paraguai com muita alegria e com muita honra. Primeira transmissão de muitas que ainda a Rede Minas e a Rádio Inconfidência farão juntinhas em prol da cultura e também em prol da tradição do nosso povo mineiro. E nossa Minas Gerais coleciona patrimônios reconhecidos pela Unesco. Além do modo de fazer o queijo Minas artesanal, o mineiro pode bater no peito e mostrar com orgulho outras 4 patrimônios para a humanidade. Um verdadeiro tesouro nas Minas Gerais. Ouro Preto foi reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco em 1980. A cidade se mantém como um símbolo de resistência à modernidade. Ouro Preto já tinha sido seu reconhecimento como um monumento nacional em 1933, depois já tinha sido tombada pelo então Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, o SPAN, em 38, e era um exemplo mesmo, né, e continua sendo, de preservação de características. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, no coração do estado, é mais que um ponto turístico. A beleza arquitetônica e a devoção dos fiéis são apenas algumas das razões que tornam o local um símbolo da fé e um marco da arte barroca. Ele se caracteriza, né, muito fortemente, né, pelas obras de Aleijadinho. Destaca, né, os passos da Paixão, as capelas, né, os passos, a própria arquitetura, né, do santuário também do Bom Jesus. As ruas de pedra, casarões históricos e igrejas centenárias de Diamantina contam histórias de uma época de grande prosperidade e descobertas. O centro histórico da cidade é patrimônio da humanidade desde 1999. É muito importante a gente destacar a relação que lá possui também com a Serra dos Cristais. A sua característica ali, dessa ocupação daquele sítio, né, do Carazarinho, Uniforme, também repletos, assim como de Ouro Preto, repletos de grandes igrejas. Lá em Diamantina a gente pode destacar as pinturas, né, do Zé Araújo, que são também um destaque das igrejas de Diamantina, a sua relação com a natureza e a sua geografia local ali, a Serra dos Cristais, que é também a Serra dos Cristais, tombado em patrimônio do Estado pelo IEFA. Idealizado nos anos de 1940, o conjunto arquitetônico da Pampulha é um dos maiores marcos da arquitetura moderna do Brasil. O complexo de edifícios se tornou símbolo da inovação e da vanguarda. As formas, as curvas sinuosas do nosso modernismo, a plasticidade do concreto, a sua relação com a natureza e, no caso, com todo aquele espelho d'água que foi ser valorizado e reconhecido também, não só como patrimônio nacional, que já era também, como também e estadual, também pelo IEFA, como patrimônio da humanidade, por todo esse conjunto arquitetônico e paisagístico
que ela constitui. Agora, Minas Gerais tem 5 patrimônios na lista da Unesco. O modo de fazer queijo Minas artesanal foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade. É um sucesso na política pública que veio engrandecendo junto do Estado, com os produtores, todo o tempo feito junto com aqueles que produzem e mantêm essa tradição, que eles que são responsáveis por essa tradição estar viva. José Ricardo comemora o título. Além de presidente da Associação dos Produtores de Queijo, ele também tem uma propriedade e produz queijo no Cerro, uma das 10 regiões produtoras do estado. A importância está nos resultados que a gente já vem colhendo, né? A gente vem colhendo notoriedade, estamos recolhendo também reconhecimento e, antes de mais nada, nós estamos abrindo mercados, trazendo para nós, produtores, a possibilidade de vendermos mais e melhor nosso queijo. E olha só que legal, continuando a programação do Renascer Natalino 2024, neste sábado aconteceu o acender das luzes na Orla da Lagoa Grande, promovida pela Unimed. E Emanuele Ferreira volta com mais informações. Patos de Minas já está em clima natalino, com atrações e diversos locais iluminados que trazem para a população toda aquela magia que só o Natal pode proporcionar. E neste sábado, em um piscar de olhos, as luzes se acenderam também na Orla da Lagoa Grande. Já faz parte dessa área social da Unimed, a revitalização da Orla da Lagoa. A gente teve um prazer muito grande de fazer essa entrega para toda a sociedade de Patos de Minas. E dentro do Renascer Natalino, a gente sempre foi um grande parceiro aí da Prefeitura, dentro do Viva Patos também, e do Renascer Natalino. E a gente resolveu falar, por que não revitalizar? E a gente, além de revitalizar, fazer também essa parte de decoração na Orla da Lagoa. É o nosso cartão postal. É o cartão postal de Patos de Minas, né? Então a gente decidiu trazer para cá também esse brilho do Natal, esse brilho. A gente trouxe hoje o Papai Noel, a Mamãe Noel, a Sol também, que hoje está toda na decoração de Natal. Então isso aqui para a gente é um presente para toda a sociedade de Patos. É muito importante para a gente estar participando desse programa tão bonito que é o Renascer Natalino e trazendo de volta a magia do Natal. Então a Unimed trouxe, mais uma vez participa do Renascer Natalino, mais uma vez focando também na parte da revitalização da Orla da Lagoa, do nosso compromisso social, e tenho certeza que a população vai aproveitar bastante esse evento de hoje. Então, a partir de hoje, quem tiver aí interesse pode vir aqui à Lagoa e se deleitar aí com essa decoração maravilhosa que vocês disponibilizam para a população. Isso, a gente fez com muito carinho para a população de Patos, de região, para todos os visitantes também, né, de Patos de Minas, para que venham aqui, que possam tirar sua foto, para que possam marcar a Unimed também no Instagram, no nosso @Unimed Patos de Minas. A gente vai ficar muito feliz com esse compartilhamento com a sociedade aí do Renascer Natalino. Então aí, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, para você um excelente sábado, domingo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no programa Gui Boaventura ao meio-dia. Antes, às 11h30, tem o Jornal 30 Minutos. E mais informações, claro, no site patosjá.com.br. Até segunda.